Abra sua Bíblia na segunda carta do apóstolo João. Nós vamos encerrar essa carta hoje. Nosso terceiro sermão sobre essa carta. A nossa ideia é estar trazendo a realidade da igreja para a nossa realidade, para que nós entendamos o que é a igreja do primeiro século, como ela persistiu, como ela perseverou na fé, diante de um mundo hostil, tal qual o mundo de hoje. O contexto daquela época, irmãos, não é diferente do nosso contexto aqui, em termos sociais, porque a natureza humana é a mesma. O que muda, logicamente, é a questão da ocasião, do momento ali histórico. As cidades não são como as cidades de hoje. Os avanços tecnológicos, irmãos, existiam na época, existiam, mas não são comparados com os de hoje. Mas o fato é que o que nos torna comum nesse contexto é sermos a igreja do Senhor, que é formada por homens imperfeitos, incompletos, em busca da perfeição, em busca da santidade. Isso aí é igual, isso não muda. Então, a natureza humana, tanto aqui nessa carta, como hoje aqui em nosso contexto, é a mesma. O desafio para eles na época, de serem santos e irrepreensíveis, é o mesmo para nós hoje. A mesma coisa, não muda. Porque o princípio é o mesmo. Então, as cartas, elas traduzem de uma forma muito clara, né, a luta, a realidade, né, da igreja caminhar naquele contexto do primeiro século, sendo edificada pela doutrina de Cristo. E mostra como isso foi penoso, e ainda é penoso hoje em nosso contexto. Nós não sofremos as perseguições que eles sofreram naquela época, mas em muitos lugares hoje do mundo, a perseguição continua do mesmo jeito, aterrorizando a igreja, não é? Matando os cristãos, levando à pobreza. Mas eles permanecem fiéis ao Senhor. Então, se pensar que viver na igreja do primeiro século era uma bênção, você está pensando erradamente. O desafio lá era maior do que o de hoje, bem maior do que o de hoje. Ali havia um império que dominava aquele contexto. E o rei, o imperador, era César, era o Deus do império. E dizer que Cristo era Senhor significava em você ir para o Coliseu, perder sua cabeça ou ser queimado vivo, como eles fizeram com muitos cristãos naquela época. A carta que é escrita aqui, nesse contexto aqui, no contexto do primeiro século, aqui é o apóstolo João, que foi deportado para a ilha de Patmos por pregar o evangelho. Estava lá preso, encarcerado, numa ilha, pedregulho para tudo que é lado. E ele escreve as suas cartas de lá. Apocalipse. Essa aqui nem tanto. Essa aqui ele estava aqui já, diz os historiadores que ele estava aqui em Éfeso, pastoreando Éfeso. Mas padeceu pela perseguição por causa da sua fé do evangelho. Então o que nós vamos ler aqui, irmãos, vai tratar do contexto da igreja e do desafio da igreja em permanecer fiel ao Senhor. Então vamos ler do verso 7 até o último versículo da carta, quando João encerra aqui, né, no verso 13. Diz assim a carta: porque muitos enganadores têm saído mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo, vivem em carne. Este é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o pai como o filho. Se alguém for até vocês e não levar essa doutrina, não o recebam em casa, nem lhes deem boas-vindas. Porque aquele que lhe dá boas-vindas se faz cúmplice das suas obras más. Ainda tinha muitas coisas a lhes escrever, mas não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero visitá-los e conversaremos pessoalmente, para que a nossa alegria seja completa. Aos filhos da sua irmã eleita, mandam saudações. Pai, nós te louvamos, Senhor, por tua palavra que nos conforta, nos consola, nos disciplina e nos confronta. Agora, Senhor, lemos aqui o texto da tua palavra. A palavra é tua, não é minha. Abre o nosso coração, nosso entendimento, para que nós sejamos abençoados por essa palavra, Senhor. E cresçamos
com o ensino que ela nos traz, Senhor. Assim te oramos, em nome de Cristo. Amém. João, nessa carta, irmãos, está preocupado com as famílias da igreja que exerciam a hospitalidade aos evangelistas itinerantes. Já naquela época já existia isso. Pregadores chamados por Deus que saíam de cidade em cidade levando o evangelho, pregando o evangelho, propagando o evangelho do Senhor, o reino de Deus. João orienta a igreja a perceber quem é falso profeta e proíbe os irmãos de recebê-los em casa. Por quê? Porque as igrejas daquele contexto eram nas casas. Não eram templos como é hoje. Não, eram nas casas. As famílias recebiam os membros da igreja. Pois esses enganadores se infiltravam nas famílias da igreja e disseminavam o ensino que ultrapassava a doutrina de Cristo. Olha só que coisa impactante aqui. Isso está no verso 9 aqui. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus, não tem Deus. O apóstolo também encoraja e exorta e discipula como a igreja deve andar na verdade e no amor de Deus. Em nossos dias, irmãos, as heresias têm surgido no meio da igreja por falta do conhecimento da doutrina de Cristo. Muitos têm se levantado entre nós com uma boa pregação, com sinais, com maravilhas, com milagres, mas seu interesse é puramente financeiro, é puramente interesses pessoais. Os falsos mestres andam em busca do lucro, esvaziando a igreja por meio ou enganando a igreja por meio das suas falácias doutrinárias. E é muito fácil, irmão, manipular uma igreja. Muito fácil. Porque a parte espiritual, ela sensibiliza as pessoas. A mim é você. Se o falso mestre, ele é bom na oratória, ele sabe comover emocionalmente a igreja, ele vai arrancar tudo que você tem. E você vai ser enganado por ele e vai ceder, achando que aquilo é de Deus. E muitas vezes não é. Prometem prosperidade, prometem livramento da dor, prometem uma vida financeira abastarda, prometem a cura das doenças, decretam vitória, amarram o inimigo, exercem a fé por você, ensinam a tomar posse das bênçãos, desligam os encostos aqui na terra e ligam as bênçãos do céu à terra, fecham as portas, abrem as portas das oportunidades, fazem todo tipo de exercício espiritual para dominar você e a igreja. Irmão, isso é muito sério em nossos dias. Muito sério. Por quê? Porque a igreja, de um modo geral, não tem conhecimento da doutrina de Cristo. E aí ela entra, ela se deixa enganar. Qual é a preocupação de João aqui? Que a igreja conheça a doutrina de Cristo. Porque é ela quem vai fundamentar, não é, a minha fé, quem vai fundamentar a minha vida cristã, as minhas obras. Ela que vai fazer isso. E a doutrina, irmãos, ela vem até nós movida pelo poder do Espírito Santo. Não pense que são coisas separadas. Espírito Santo e doutrina caminham juntos, porque é Ele que vai nos convencer da doutrina. Ele que vai alegrar o nosso coração, Ele que vai fundamentar a doutrina em nosso coração. É o Espírito Santo. Esses homens, esses falsos mestres, esses enganadores, se promovem através da Bíblia. Na verdade, eles negam a encarnação de Cristo, quando dizem que você tem que fazer outros sacrifícios para ser abençoado e salvo por Jesus. Não basta só o sacrifício de Cristo na cruz, você tem que fazer alguma coisa. Esse é um enganador. Ele anula a doutrina de Cristo. Ele acrescenta mais coisa quando Cristo não acrescentou mais nada, porque a sua crucificação é plena e abrange toda a nossa vida. Afirmo que você merece a bênção de Deus, de qualquer modo. Afirmam que Deus está à sua disposição. Afirmam que Deus está preso ao que prometeu.
Afirmam que Deus tem a obrigação de cumprir o que prometeu. E a gente começa a crer nisso. E muitas vezes, irmãos, não é assim que a doutrina nos ensina, que ela fala da relação de Deus com a igreja e da igreja com Deus. No caso aqui. Eles negam a doutrina de Cristo da seguinte maneira: não se submetem à doutrina de Cristo, não obedecem à palavra de Deus, não têm comunhão verdadeira com a igreja, não ensinam a verdade de Deus em sua totalidade. Há sempre meia verdade. E meia verdade, irmãos, é uma mentira, segundo a Escritura. Não existe meia verdade. Jesus Cristo disse: eu sou a verdade. E não existe outra. Nem mais, nem menos. Ele é a verdade, revelada a nós. O nosso tema é: não devemos ir além da doutrina de Cristo, de modo algum. João deixa claro, na introdução da sua carta, que o foco central da vida cristã é permanecer na verdade e no amor de Deus, revelados pela doutrina de Cristo. E quando falamos da verdade de Deus, falamos da doutrina de Cristo. Falamos da sua vida, morte, ressurreição e glorificação. É isso que está dentro do contexto da doutrina de Cristo. A sua obra completa, a encarnação, a sua obra na terra, a sua crucificação, a sua ressurreição, a sua exaltação e a sua segunda vinda. É isso que os evangelhos nos ensinam. E a nossa fé deve estar fundamentada nesse contexto, nessa doutrina. Que lições, irmãos, esse texto nos ensinam? Vamos dizer aqui pelo menos 3. A primeira: o dever da igreja é guardar com zelo a doutrina que recebemos de Cristo. Olha o que o João diz aqui. Tenham cuidado no verso 8, para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Então, guardem como tesouro em seu coração o que você tem recebido de ensino da igreja. Se é um ensino autêntico, fiel, bíblico. Não jogue isso fora, mas guarde, rumine. Observe como o apóstolo começa o verso 7. Ele revela a realidade que a igreja estava vivendo no primeiro século. Há muitos enganadores. Ora, se havia muito naquela época, imagine hoje. Com a propagação da humanidade. E das pessoas espertas dentro da igreja. Ele vai mais além aqui. Essas pessoas não confessam Jesus. Não se submetem à doutrina de Cristo. Então, olha o desafio da igreja. Dentro da igreja, essas pessoas, dentro da igreja. Não é fora da igreja não, irmãos. O contexto aqui é a igreja. Olha a luta aqui do apóstolo para instruir a liderança, a doutrinar a igreja. E ao doutrinar a igreja, essas pessoas iam aparecendo. E as pessoas iam notando quem era de Deus e quem não era. Irmãos, a doutrina de Cristo, ela por natureza, por movimento orgânico dela, essas pessoas não ficam na igreja, elas saem. Porque não vão suportar ouvir isso sempre. Mas aqueles que são de Cristo, irmãos, vão se alimentar dessa doutrina cada vez mais. Na sua primeira carta, o apóstolo já havia alertado a igreja quanto a estes enganadores. 1 João, capítulo 2, 19, diz assim: saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Mas, irmãos, o que é que nos impacta aqui? Nesse contexto aqui da carta de 1 João, capítulo 2, verso 19. Saíram do nosso meio. Irmãos, isso é muito sério. Porque esses enganadores saíram do meio da igreja. A exortação do apóstolo é a mesma, não é, da primeira carta na segunda carta. Essas pessoas estão dentro da igreja, ouviram sobre a doutrina de Cristo, participaram da comunhão da igreja, participaram da ceia do Senhor, porém na vida prática negam a doutrina de Cristo. Na época,
Era pregada pelos enganadores uma doutrina que negava as duas naturezas de Cristo. 100% homem, 100% Deus. E muitos da igreja deixaram a doutrina apostólica, que afirmava que Jesus era 100% homem e 100% Deus, e se desgarraram. E começaram a inflamar a igreja com essa nova perspectiva, com essa nova doutrina. Negando a natureza de Cristo. Negando a doutrina de Cristo. A palavra enganadores significa embusteiro, impostores. A preocupação do apóstolo quanto a estes enganadores vem desde a sua primeira carta, naquele contexto ali. Ele diz assim em João 2,26, 1 João 2,26. Isso que acabo de vos escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Então, além de sair do meio da igreja, eles procuravam enganar os próprios irmãos. Irmãos, isso é muito comum em nosso meio. Não pense que isso aqui é uma coisa assim horrorosa. Não, é muito comum em nosso meio. O culto acaba. Você lá fora conversando com os irmãos, você viu que o pastor pregou? Você crê naquilo que ele pregou? Eu acho que ele exagerou um pouquinho. Não, Deus não quer dizer aquilo não. Olha, não é bem assim não. São esses os enganadores que não se submetem à doutrina de Cristo. Eles não aceitam isso. Porque eles querem torcer a doutrina de Cristo ao seu modo de vida, não o inverso. Não sou eu, irmãos, que tenho que adaptar a doutrina à minha vida, mas é o inverso. Eu tenho que adaptar a minha vida à doutrina, porque ela é maior do que eu. Porque ele é maior do que eu. Então, essa questão desses enganadores, irmãos, está em nosso meio. Que começam a falar em seu ouvido. Não, cara, isso não é pecado não, cara. Que é isso? Não, isso não é pecado não. Bobagem, isso é uma crítica mais pesada, mas isso não é pecado. Então, deixa isso para lá. Então, as pessoas vão ouvindo isso e vão acreditando nisso. E um inflama um, que inflama outro, que inflama outro. E aí, daqui a pouco, está todo mundo inflamado, não é? Sem acreditar, não é? No que o pastor prega, no que o pastor ensina e no que a palavra está dizendo. Esse aqui é o contexto. Observamos que a intenção destes falsos mestres é enganar a igreja. Eles querem desconstruir a doutrina de Cristo. Dessa forma. Não, Cristo, homem, Deus, cara, isso não funciona. Não pode, isso não combina isso não tem como. Ele não pode ser Deus e homem ao mesmo tempo, isso é falso. Isso não é real. Então, ele começa a colocar... Então, o que é que ele está dizendo para a igreja, para os irmãos? Cristo é um embusteiro. E muita gente aí fora, irmãos, acredita nisso. Acredita nisso. E inflama os próprios irmãos da igreja, que não tem base doutrinária, não tem base bíblica para refutar essas coisas. Quando se nega a encarnação de Cristo, se afirma o seguinte: Cristo não existiu. A crucificação foi uma farsa. Não há pecado no mundo. Porque se Cristo existiu, nem é homem nem é Deus, então não há pecado no mundo. Não há mediação entre Deus e os homens. Não precisa de mediador. Não há salvação, não há justificação, não há redenção do pecador. Porque negou-se as duas naturezas de Cristo, ou negou-se a sua natureza divina e humana. A questão é essa, irmãos. Isso é muito sério em nossos dias de hoje, porque não se prega mais sobre isso, não se fala mais sobre isso, sobre o sacrifício substitutivo de Cristo. Por que Cristo teve que vir como homem? Porque ele morreu crucificado como homem? Porque ele substituiu ali a raça humana, o seu povo. É um sacrifício substitutivo. E porque ele tinha que vir como Deus, para satisfazer como Deus a justiça de Deus. Cristo, tanto homem como Deus, ali na cruz. Essa é a sua doutrina. E foi na cruz, irmãos, que ele nos salvou, que ele nos justificou e que ele nos redimiu do pecado que consumia a nossa vida e que consome a nossa vida ainda hoje. Os enganadores não criam nisso. Então, se você não crê nisso, não existe igreja. Para que igreja? Se o centro da igreja é Cristo, é a sua obra, é a sua palavra.
É a cruz de Cristo, ele é o centro da igreja. Ele que move a igreja. E nós nos movemos por ele. Então, se nós não cremos na doutrina de Cristo, irmãos, fecha a igreja. Vai fazer parte de uma outra coisa, menos a igreja de Cristo. Mas os enganadores, irmãos, eles vêm de propósito. Eles têm esse propósito. Desconstruir a pessoa de Cristo. Desconstruir a sua doutrina. Desconstruir a sua divindade e a sua humanidade. Os enganadores estão negando. João 1,14, que diz o seguinte, olha só a afirmação de João 1,14 aqui. E o verbo se fez carne. Deus se fez carne. A natureza de Cristo. E habitou entre nós. Como era que Deus ia habitar no meio dos homens? Através do Espírito. Irmãos, o nosso mundo é um mundo material, não é um mundo espiritual. Mas não é material, mas também é espiritual. Mas o fato aqui é que nós vivemos um mundo material, nós não vivemos um mundo espiritual. Por isso que ele se faz carne. Para comunicar a verdade de Deus a mim e a você. Trouxe a linguagem de Deus para a linguagem humana. E habitou entre nós. Isso aqui é importantíssimo dentro da sua doutrina. Porque Cristo continua habitando em nosso meio por meio do seu Espírito Santo. E como ele habitou em nosso meio? Cheio de graça e de verdade. Essa é a sua doutrina. E nós temos que crer nisso, se você é um cristão. E João diz assim, ó, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai, o único Filho de Deus. Diante deste fato, irmão, observe a ordem do apóstolo no verso 8. Dentro dessa realidade, dessa tensão, dessa crise aqui com os falsos, com os enganadores dentro da igreja. Olha o que ele diz no verso 8. Tenham cuidado, ou em outras palavras, acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Então ele exorta aqui a igreja a se acautelar dessas pessoas. Até o desconfiômetro divino, o discernimento divino, para perceber na conversa, no diálogo, quando ela fala a respeito de Cristo. Se ela fala com zelo, com temor, com submissão, ou se ela fala de qualquer jeito, de qualquer coisa. Irmãos, é muito fácil nós perdermos as nossas convicções de fé. Pode ser assim, se você não tem uma boa base bíblica para isso. É uma ordem para a igreja que não pode ser esquecida, negligenciada, negociada e abandonada em função da influência dos enganadores. Nós temos que ser cautelosos, temos que ter cuidado, irmãos. Temos que ser prudentes com tudo que ouvimos a respeito da palavra de Deus e com tudo que vemos a respeito da palavra de Deus, porque nem tudo que você vê, que você ouve é da Escritura. Tem a face, tem a capa, mas o conteúdo não é da Escritura. Porque é assim que o falso profeta se apresenta. Ele tem uma capa, mas o seu conteúdo, você espreme e não sai nada, quando comparado com o conteúdo da doutrina de Cristo. João estava dizendo o seguinte para a igreja: não caiam no erro de deixar a doutrina de Cristo. Não se deixem enganar com as facilidades do liberalismo. Não se iludam com as aparências e as belas palavras dessas pessoas, porque elas são enganadoras. Não abram a guarda por causa dos elogios e das lisonjas deles. Não se abra isso. Estejam alertas, sejam cuidadosas, tomem cuidado, zelem por aquilo que vocês têm recebido dos apóstolos, zelem pela doutrina de Cristo. Olha aqui no verso 8. Tenham cuidado, para que não percam aquilo que temos realizado com esforço. Irmãos, como é custoso
pregar o evangelho, organizar uma igreja e continuar caminhando com ela em santidade e temor a Deus. Não pense que é fácil, irmãos. Porque os convites lá fora são muito grandes, a pressão para você se desviar é muito grande. Tem um mundo, tem um diabo e tem o seu pecado pessoal. E quando João fala aqui, aquele que realizamos com esforço, ele está falando sobre isso. Eu estou preso por causa do evangelho. Olha o esforço aí. Não neguei a Cristo. É um desafio para mim e para você. Então o que nós temos recebido, irmãos, nós temos que guardar e bem guardado em nosso coração e perceber o zelo e perceber o esforço realizado pela igreja para que nós tenhamos o conhecimento de Cristo, da sua doutrina. Por meio daqueles que ensinam a palavra de Deus fielmente. O motivo para se ter cautela era devido aos enganadores que chegavam com a aparência de apóstolos de Cristo, mas na verdade eles trazem o engano teológico como uma nova revelação de Deus. Eles são sutis e ardilosos. Você já ouviu alguém pregar? Eu estou com a nova revelação de Deus. Na internet? Muitos fazem isso. E você, eita, mistério, né? Então a gente é atraído por isso. Nossa, tem uma revelação nova de Deus. Irmãos, não existe revelação nova de Deus. Tudo que foi revelado está na Escritura. Deus não vai dar revelação nova para ninguém. Para ninguém. Porque o que Ele revelou está na Escritura. Então, quer conhecer a revelação de Deus? Leia a Escritura. Tem dúvida, procure o seu pastor para conhecer. Não se enganem com essas pessoas. Eu estou com a nova doutrina, eu estou com a nova revelação. Isso é tudo falso, isso são enganadores que querem destruir a sua vida espiritual. O apóstolo João está dizendo que existe a possibilidade da igreja jogar fora a doutrina de Cristo e apostatar da fé, se ele ou se ela der ouvido aos enganadores, porque são sutis e ardilosos para isso. O apóstolo, no verso 8, revela seu esforço para plantar e doutrinar a igreja sobre a verdade de Jesus, testemunhando a verdade de Cristo em meio às provações, tentações e perseguições. Porque assim foi a igreja do primeiro século. Ela sofreu provações, ela sofreu tentações, ela sofreu perseguições pesadas. E muitos, irmãos, desviaram da fé naquele contexto. Muitos desviaram. Mas os fiéis permaneceram fiéis até o fim. Até o fim. O apóstolo fala da recompensa de permanecer e perseverar na doutrina de Cristo, em meio às provações, tentações e perseguições. Recebeste ou receberão um completo galardão. A mim diz assim, mas recebam plena recompensa. Na sua deve ser galardão. Olha só que coisa linda aqui, irmãos. Há uma recompensa para todo fiel que permanece fiel à doutrina de Cristo. O apóstolo estava dizendo o seguinte: se vocês ficarem firmes contra os erros dos falsos mestres, receberão de Deus a completa recompensa de seus esforços. O apóstolo pode estar se referindo à recompensa no dia do juízo final, quando Deus irá julgar todos e fazer a separação daqueles que não negaram a fé em Cristo, não negaram a doutrina de Cristo, daqueles que negaram a fé em Cristo. Essa é a recompensa que nos aguarda. A vida eterna na presença eterna de Cristo. Essa é a nossa recompensa, irmãos. Muitas vezes não é aqui. Pode ser, conforme o desejo de Deus, mas, no geral, é lá. Quando Ele vier buscar a sua igreja, ou quando Ele nos levar. No verso 9, o apóstolo faz um contraste entre aqueles que permanecem na doutrina e aqueles que não permanecem na doutrina. Olha o que diz o verso 9. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Isso é, os que ultrapassam a doutrina de Cristo não têm Deus, segundo o contexto. Este é o enganador e o anticristo, conforme o verso 7. E além da doutrina de Cristo, é acrescentar mais coisas ao sacrifício de Jesus, como por exemplo, voltar ao cerimonialismo do judaísmo. Isso é um enganador, isso é um engano na igreja hoje.
E nós temos aí várias igrejas, irmãos, com chofar, com a Arca da Aliança, né, com o pregador vestido com as vestes sacerdotais, achando que isso é espiritualidade, achando que isso é cristianismo. Não é, irmãos. Isso é engano, isso é falso, isso é enganador, isso é falso profeta. Porque isso já foi cumprido em Cristo, tudo isso. Mas muitas igrejas querem voltar a esse ritualismo. Isso não é cristão, isso não é bíblico. E muitos estão crendo nisso, irmãos. Achando que isso é espiritual, que isso é muito bonito. Quando na verdade não é. É abominação para Deus, que se acrescenta mais coisa quando já foi desacrescentada por Cristo no seu sacrifício. O apóstolo afirma: esses que vão além da doutrina de Cristo não têm Deus. Eles não foram convertidos, não experimentaram o novo nascimento em Cristo. Eles não creem em Deus, eles não têm vida eterna, vivem sem Deus no mundo, não têm comunhão com o Pai e nem com o Filho. A verdade que o apóstolo está ensinando é: o que vai determinar se uma pessoa tem Deus e se ela crer na doutrina de Cristo, é se ela crê na doutrina de Cristo. Na sua encarnação, na sua morte, na sua crucificação, na sua ressurreição, na sua ascensão e na sua exaltação e na sua segunda vinda. Quem permanece na doutrina tem o Pai como filho, uma plena comunhão com Deus. Permanece, né, no entendimento do apóstolo, que diz o seguinte: quem tem a doutrina de Cristo permanece tanto com o Pai como com o Filho, isto é, conhece o Pai, tem comunhão com Ele, plena e perfeita aqui na terra. E se submete a Ele. É isso que o apóstolo João está aqui doutrinando a igreja, nessa sua segunda carta aqui. A segunda lição, ele diz assim, no verso 10, não receba em casa os enganadores. Olha que a coisa aqui é bem radical, bem taxativa. Observe a segunda ordem da carta. Não recebam em casa os enganadores. O apóstolo está preservando a vida da igreja e das famílias que fazem parte dela. Observe que o indicativo principal é não receber em casa estes enganadores, porque eles não creem na doutrina de Cristo. No tempo em que a carta foi escrita, era comum os pregadores itinerantes ficarem hospedados na casa dos irmãos, onde ali havia igreja. Os enganadores sabiam dessa hospitalidade, né, e se aproveitavam dessas famílias, né, para usufruírem do conforto, do alimento, da pousada. Essa era a mente deles, e aproveitavam aí para soltar e inflamar a igreja contra a pessoa de Cristo. O indicativo dado pelo apóstolo era observem a doutrina que eles criam e que eles pregam. Observem isso. Se alguém chega em sua casa e é crente, e no diálogo você observar algum ruído que não está de acordo com a palavra de Deus, para um pouco. Freia a conversa e questiona. E questione. Porque se for algo diferente da fé apostólica, a igreja não deveria receber ninguém na sua casa. Ninguém. Ele é taxativo aqui, irmãos. Devemos observar com esse contexto que as ameaças à pureza da igreja não vêm apenas de fora da igreja, mas muitas vezes de dentro da igreja. A própria igreja ameaçando a igreja com as falsas doutrinas. As heresias surgem dentro da igreja, dentro do mundo teológico, e se espalham como palha seca ao vento. E muitos desviados e desinformados acabam crendo nessas heresias. Hoje, em nosso contexto, estamos vivendo a desconversão de muitos crentes. Muitos crentes, confessos, estão voltando para o catolicismo. Abandonar a doutrina de Cristo pela doutrina papal. Isso é muito sério, irmãos. Muito sério. Isso é um fato hoje no nosso meio. João
é taxativo na sua carta aqui. Quem não permanece na doutrina de Cristo não tem Deus. Isso choca a gente. Mas é realidade, irmãos. Isso é real. Esta doutrina está revelada na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. É ela que fundamenta a nossa crença, a nossa fé, a nossa conduta de vida. Fora da Escritura, não há comunhão com Deus, com o seu Filho Jesus Cristo. Fora da doutrina de Cristo, não há qualquer vínculo com Deus. Nenhum. Portanto, não devemos receber em casa ou na igreja pessoas que negam a doutrina de Cristo. Então, não receba em casa os testemunhos de Jeová. Não receba. Agora, seja educado. Não seja assim, grosso com essas pessoas. Seja educado. Não, eu já sou cristão, eu creio na Escritura, muito obrigado. Eu não vou recebê-lo em casa. Porque a sua doutrina confronta a minha doutrina. Seja assim, claramente. Agora, sem precisar brigar, sem precisar desmerecer. Não receba em casa os mormons, que fazem a mesma coisa. Você vai ser educado com eles. Não, olha, infelizmente eu não posso recebê-lo porque a sua doutrina confronta a Escritura. Eu creio em Cristo. Eu creio em Cristo, na sua encarnação. Ele é o meu Senhor. Então você já deu a resposta. Ele não vai ficar. Ele vai tentar lhe seduzir. Ah, eu também creio. Não creio não, é conversa dele. Ele quer uma brechinha para entrar, para poder... Não receba em casa os sabatistas. Tem uma igreja aqui em cima, né? Os sabatistas. Eles não creem no Novo Testamento, irmãos. Não creem. É Jeová que é o centro da vida deles. E guardam o sábado. Ora, onde é que está? Na Escritura do Novo Testamento, mandar guardar o sábado. Não existe isso. Que dia Cristo ressuscitou? No domingo. O sábado significa o quê? A palavra sábado, Shabá, significa descanso. Mas eles literalmente, eles creem no sábado. Então há um confronto aí, muito grande. Eles não aceitam isso. Então não receba em casa. Você pode ser educado e dizer, olha, a sua doutrina confronta com a minha e eu não vou abrir mão da minha doutrina. Eu creio que Cristo é o Senhor, tanto do sábado como do domingo. E eu guardo o domingo. Ponto final. Você já encerrou o assunto? Não, eu não vou lhe receber em casa. Porque eles são muito bons na conversa. Muito bons. Se você não tiver base para isso, você vai entrar direitinho. Que ele vai te provar por A mais B que nós estamos errados. Que não é o domingo, que é o sábado. Que na verdade não é o sábado. É o domingo. E não recebe em casa outras seitas espiritualistas. Meninos de Jesus. Cuidado com isso. É uma seita. Está por aí. Chegando em casa, vendendo coisa. Para que você se pactue com eles. Terceira lição, irmãos, que esse texto nos dá. Não dá boas-vindas aos enganadores. Vamos entender o que é isso aqui. Aqui temos a terceira ordem do apóstolo na igreja. Não lhes deem boas-vindas. Isso está no verso 10. Se alguém for até vocês e não levar essa doutrina, não receba em casa, nem lhes deem boas-vindas. Olha só que coisa assim impactante. Mas é literal, irmão, isso aqui. E é verdade isso aqui. Nós não vamos tratar mal, não é isso. Mas eu não vou querer colocar dentro de casa essas pessoas para ouvir o que eles têm a dizer. Porque eu vou inflamar, eu vou ouvir coisas que não condiz com o que eu creio. Para ser educado? Não, você está sendo cúmplice com ele. Você está dando ouvido para essa pessoa. Não faça isso. Não faça isso. Não é? Então, mas o que significa não dar boas-vindas? Significa não manifestem simpatia por eles. Pelos que eles ensinam. A ordem é, não receba na igreja e nem dê boas-vindas. O pastor sério zela por sua igreja, por seu rebanho, e qualquer movimento diferente da doutrina de Cristo, ele se levanta zelosamente para combatê-la e livrar a sua igreja do erro doutrinário. Hoje estamos vivendo uma realidade caótica dentro da igreja.
falsas doutrinas, falsos mestres, falsos pastores, falsos apóstolos, falsos anjos, falsos cultos, retorno aos cultos do Velho Testamento, retorno de crentes ao catolicismo, uma série de apetrechos dentro do culto, óleo, espada, chave, arca, candelabro, zofá, roupas sacerdotais, tudo em nome da espiritualidade, tudo em nome da religião, tudo fundamentado na Escritura, mas tudo fora de contexto. E nós muitas vezes aceitamos isso, achando que isso é bonito, é assim mesmo. Não é, irmãos. Não é, isso não é igreja. Isso não é evangelho, isso não é doutrina de Cristo. Na verdade, nada disso tem valor e significado para Deus. Nada disso, é abominação para Ele. Como foi aqui no contexto. Fuja dessas igrejas, fuja desses pastores na internet. Não dê ouvido a isso. Agora eu vejo o que o apóstolo diz no verso 11. Isso aqui é comprometedor. Olha o que ele diz no verso 11. Porque aquele que lhe dá boas-vindas se faz cúmplice das suas obras más. Olha só. Aquele que lhe dá as boas-vindas e que recebe em casa é cúmplice das suas obras más. Se você tem uma boa fundamentação teológica, uma boa fundamentação doutrinária, você pode chamá-lo para uma discussão no portão da sua casa. Não bote para dentro, não. E confronte ali. Mas se você não tem, não se meta, não faça isso. Não receba e não dê boas-vindas. Agora, isso não é tratar mal. Boas-vindas aqui é aceitar o que ele está dizendo de bom grado. Não é isso. Não é maltratar essa pessoa. Você pode ser educado e dizer, olha, eu não quero lhe receber por isso, isso e isso. Pronto, fechou o assunto. Portanto, aquele que lhes dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más. É uma advertência severa, pois aponta para um tipo de aliança com essa pessoa, com esse enganador. Tornar-se cúmplice no texto significa comungar as mesmas ideias e ações. Olha só, irmãos. Ser cúmplice no contexto é se fazer um com os enganadores, é ser culpado dos seus pecados, dos seus erros doutrinários e divulgá-los. Portanto, não devemos, como igreja, ter qualquer simpatia com uma doutrina que nega a doutrina de Cristo. Nenhuma delas. Deus chamou e vocacionou a sua igreja para testemunhar a doutrina de Cristo e para a prática das boas obras em Cristo, não fora dele. No ensino do apóstolo, não tem como negociar a sã doutrina por outra que traga mais facilidade para a vida pessoal. Isso assim, irmãos, como a gente gosta disso? Como a gente gosta disso? De uma doutrina frouxa, como hoje. Frouxidão tremenda aí doutrinária. Para quê? Para se arrebanhar gente para a igreja. E vem muita gente mesmo. Você alisa o pecado do outro, você não se incomoda com o pecado do outro, você não se incomoda com o modo de vida que ele está levando. Não, eu não posso me meter aí não. Deixa que o Espírito Santo convença do pecado, do juízo e da justiça. Eu vi isso da boca de um pastor liberal, pregando. Eu fiz assim no banco da igreja. Nossa, como é que ele diz uma coisa dessa, gente? Ele disse isso na igreja. Não, a igreja não precisa disciplinar. Por quê? Quem disciplina é o Espírito Santo. Como? Ele convence você do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Mas olha, como vai convencer se você não confronta pela palavra o pecado do outro? Isso é liberalismo na igreja. Isso é um enganador, irmãos. Porque a palavra não diz isso. A palavra não diz isso. Temos que ser confrontados pela Escritura. O pregador tem que nos confrontar pela palavra de Deus. Para sermos impactados com a sua verdade. Aí sim o Espírito Santo vai e convence. Mas sem a ação da doutrina, o Espírito Santo não pode convencer. Não vai convencer. Porque ela depende da revelação de Cristo no seu coração. Você é um pecador. Aí você tem a ação do Espírito Santo.
me convencendo dessa verdade. A doutrina e a ação do Espírito. O Espírito e a ação da doutrina. Caminham, comungam juntos isso aí. Uma doutrina mais aberta e liberal, onde tudo é lícito, em nome do amor. Deus é amor. Não é isso que a gente ouve hoje? Deus é amor. Então você pode tudo em nome do amor. Você pode tudo. Você não tem qualquer limite. Você tem liberdade para fazer o que dá no seu coração. Se isso vai confrontar com a Escritura, você não... Por quê? Porque Deus é amor. Ele me ama. E aí você vive de todo jeito. De qualquer forma. E a doutrina, não tem qualquer efeito em sua vida. Liberalismo teológico, liberalismo doutrinário. As pessoas estão assim, vivendo isso hoje, o dia a dia, em nosso contexto. Ninguém está preocupado com a sã doutrina de Cristo mais. Não está. Porque, irmãos, é desafio para mim e para você. Ser confrontado diariamente com o nosso pecado pela palavra de Deus. Temos que nos submeter à sua palavra. Temos que estar ali, brigando ali, para poder não deixar, né, o velho homem sair, estourar, explodir, estourar com tudo. Ele segura ali na palavra de Deus. A testemunhar a Cristo. A ser um crente fiel. A ter uma conduta de vida reta dentro e fora da igreja. Quem vai me fundamentar nisso aí? É a doutrina de Cristo, irmãos. Mas se é uma coisa liberal, pastores gays, casamento gay dentro da igreja, casamento de homossexual dentro da igreja. Não, Deus é amor. Deus não olha para o sexo. Não, Deus é amor. E estão crendo nisso. E isso está sendo ensinado dentro da igreja. Irmãos, é um desastre isso. É um desastre. Porque isso se alastra assim, de uma maneira assim, como fogo em palha seca. Rapidinho. E as pessoas começam a acreditar nisso, a crer nisso. E dizer, olha, pecado não existe, porque Deus é amor. Liberalismo teológico, liberalismo doutrinário. Uma doutrina onde todos são salvos no último dia. Não, no final das contas, Deus vai salvar todo mundo. E muito crente acredita nisso. Dentro da igreja. Uma doutrina, irmãos, que não condena o pecado. Sem qualquer rigor teológico. Sem qualquer zelo por Cristo. Uma doutrina que prega que não é preciso mais ir à igreja. Fica em casa, pega o YouTube, aba lá numa boa pregação de fulano e assiste e pronto. Você fez o culto em sua casa, ali no seu conforto, não precisa ir para a igreja. Desigrejados hoje aí, um monte de gente, achando que isso tem fundamentação bíblica. Não tem. Não tem, irmãos. Desigrejado é desviado. Porque a palavra manda comungar. Não deixe de comungar com os irmãos na igreja. Por que são desigrejados? Não, porque eu não concordo com o pastor, eu não concordo com a liderança, eu não concordo com a denominação, eu não concordo com a forma de batismo, eu não concordo com a forma da ceia, eu não concordo com nada. Isso diz crente. Enganadores, falso ensino, liberalismo teológico, doutrinário. Cadê, irmãos, os crentes fervorosos hoje? Que amam o Senhor de coração, que querem o Senhor a todo custo, que não abrem mão da sua doutrina, que não se vendem, não se trocam, não se dão por esse movimento que está vindo aí, que confrontam de cara esse movimento, que perdem amizades, que perdem emprego por causa de Cristo, mas estão ali firmes, seguros com o Senhor. Isso está em extinção, irmãos, em nosso meio. Homens e mulheres que temem a Deus, que amam o Senhor a todo custo, que não abrem mão disso, que não aceitam isso, que não conseguem, irmãos, deglutir o que está aí fora, essa onda dessas ideologias aí fora. Mulher com mulher, homem com homem, essa coisa horrível, triste, né, que confronta o Criador, que criou as pessoas à imagem e semelhança dele, que criou homem e mulher, pessoas mudando de sexo, e achando isso normal. E a igreja achando isso normal, muitas igrejas,
Não vamos receber esses irmãos, nós somos acolhedores. Nós somos acolhedores, mas não vamos deixar de pregar e dizer que é pecado, não. E que precisa se corrigir em Cristo, porque essas pessoas não vão entrar no reino de Deus, está lá. Os efeminados, os homossexuais, não vão entrar no reino de Deus, e eles precisam saber disso. Imagina a igreja ordenando pastor homossexual. É o contexto que a gente vive hoje, irmãos. Olha que nível chegou. Que nível nós estamos de igreja. Isso não é igreja. Isso é sinagoga de Satanás. É isso que é. É isso que é. Irmãos, concluindo a nossa exposição de hoje. Nós temos comunhão com Deus e com Cristo, irmãos, por causa da doutrina de Cristo, revelada em sua palavra. Essa realidade deve ser o motivo principal da nossa alegria e o fundamento da nossa fé e da nossa recompensa, se é que merecemos. O apóstolo aponta para as verdades doutrinárias que não podem ser negociadas com a igreja. Primeira, a igreja deve guardar com zelo a doutrina apostólica, revelada na Escritura por meio da doutrina de Cristo. Não deve abrir mão disso. Nem eu, nem você, nem ninguém que pertence a essa igreja. Segundo, a igreja não deve receber, os falsos mestres. Deve ter muito cuidado com isso. Por isso temos tanto zelo em trazer aqui pregadores aqui, irmãos. Analisamos a vida deles, a carga teológica deles, a vida familiar deles. Isso tudo tem que ser visto. Para que não venha aqui e fale bobagem. Porque, irmãos, depois de falar uma bobagem, para desfazer essa bobagem, essa heresia, olha, é custoso. É custoso. Terceiro, a igreja do Senhor não deve ser cúmplice das más obras dos enganadores. Não participe disso. Não participe disso. Não participe disso. Então, irmãos, enquanto aguardamos a segunda vinda de Jesus Cristo, vamos viver fundamentados na verdade da doutrina de Cristo, rejeitando tudo e todos que ensinam coisas que vão além dela, ou coisas que ficam aquém dela. Nem aquém, nem além. Tem que ser a doutrina. E que Deus, irmão, nos abençoe, que nós possamos zelar todos os dias pelo aquilo que temos recebido na igreja, a doutrina de Cristo, e viver por meio dela. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é viva, é eficaz, é verdadeira, é penetrante, que consola, que confronta, que exorta e que traz esperança, Senhor. Pai, cá estamos nós. Ajuda-nos, Senhor, a guardar com grande zelo, Senhor, a Tua doutrina, a vivermos por ela, movidos pelo Teu Espírito Santo, Pai. Ó Deus, obrigado por quem Tu és, Pai. Assim te oramos, em nome de Cristo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo e que o amor do Pai esteja com essa igreja e com toda a igreja do Senhor espalhada por essa terra, até a volta de Cristo. Ora, vem, Senhor, vem buscar a tua igreja. Amém.